Dinâmica de grupo em processos seletivos trainee, 7 dicas fundamentais para sua aprovação. Olá, eu sou o Rômulo Gutierrez, esse é o canal Sala do Trainee e hoje eu trouxe aqui 7 dicas práticas, matadoras, que se você conseguir desenvolver ao longo da tua dinâmica, independentemente do programa trainee, você vai ter êxito, tá bom? Primeira dica fundamental, qual que é? Parece uma coisa clichê, mas muita gente esquece disso, que é apresentação pessoal, visual e conexão, tá bom? O recrutador que está lá do outro lado na dinâmica online, ele quer ver você com dress code adequado ao produto, à empresa, ao negócio e o programa, né, trainee que você está participando. Me permita aqui fazer uma breve explanação de um exemplo. Nós mentoreamos a Paula. Paula fez o trainee na época para Thyssen Group, tá? E ela me fez essa pergunta: Rômulo, tô indo participar da dinâmica do painel, não consigo recordar. Ela disse: apresentação pessoal, o que você acha? Uma empresa de cultura alemã, uma empresa que tem uma característica mais fabril. Falei para ela: olha, use uma roupa social ao longo da dinâmica de grupo. Ela falou: Rômulo, será que não é um exagero? Eu falei: pela característica cultural da empresa, não. Fez a dinâmica, fez o painel, fez a entrevista, passou. Quando ela estava lá dentro da Thyssen, um dos executivos que participou da dinâmica falou: olha, uma coisa que chamou a minha atenção na dinâmica foi a sua apresentação pessoal. Acho que ela estava com uma camisa branca, um terninho preto. Foi sua apresentação pessoal, que além de ser muito singela, foi muito adequada ao nosso negócio. Então esse foi um dos motivos pelo qual eu assinei a sua aprovação na dinâmica. Parece que é uma coisa pequena, né? Mas dê uma olhadinha na cultura da empresa, no negócio, no estilo do programa. Não estou dizendo que todos os programas é um traje social, não. Né? De repente você vai participar da Local Web, uma empresa de TI. Não, já seria um exagero você ir assim tão formal para uma dinâmica online. Então, mas tome cuidado com esses fatores, tá? Apresentação pessoal, aspecto visual e conexão. Olha a conexão, verifica o áudio, o fundo, o teu fundo para participar da dinâmica, tá bom? São fatores importantes aí que você deve perceber. Segundo ponto fundamental também nessa questão da dinâmica, né? Ponto central é a educação. Quando eu falo educação, online já é mais difícil uma dinâmica trainee. Por quê? Porque tem a questão do delay, né? A gente fala e a pessoa fala em cima, a gente não sabe exatamente o momento de se posicionar. Às vezes fica uma coisa um pouco atropelada. Vamos usar um princípio básico dentro da dinâmica, tá bom? Quando você quiser falar dentro da equipe, você vai lá e coloca, aperta a mãozinha, seja no Teams, seja no Zoom, seja no Google Meet, levanta a mãozinha para poder falar, tudo bem? Só tem um detalhe: levantou a mãozinha, não te deram a vez, abre o microfone e fala: gente, eu pedi a vez aqui, se vocês puderem me ouvir um minuto, não seja atropelado ao longo da dinâmica, tá? Candidatos que mais reprovam, isso aos 3 minutos e 12 de vídeo, em dinâmicas trainee, são candidatos que eles não conseguem se posicionar, tem 2 ou 3 indivíduos ali que estão monopolizando a palavra, ele não consegue inserir a sua voz, ele não consegue inserir a sua vez, e aí vai passando o tempo da dinâmica, ele pouco participou, certamente vai reprovar. Não estou dizendo que você apertar a mãozinha ali e ficar esperando, não. Aperte, espere 10, 15 segundos, abra o microfone e peça a palavra. Princípio de educação. Terceiro fator, esse aqui já é um pouco mais técnico, tá? Que muita gente não aplica e reprova na dinâmica por isso, que é a questão da regra dos 3 minutos. O que é a regra dos 3 minutos? Basicamente, você não pode passar mais do que 3 minutos numa dinâmica em trainee ou num painel com o gestor em trainee sem ter uma possibilidade de fala. Tudo bem? Você deve falar. Olhando o cronômetro, passou 3 minutos, você não está conseguindo falar, 2 minutos e 30 levantou a mãozinha, 2 minutos e 40, 3 minutos e 10 abre o microfone, fala: gente, eu tenho uma opinião. Claro, tem que ser uma coisa relevante, né? Mas evite ficar com gaps muito grandes de espaço de fala, tá? E aí, outra dica: enquanto os colegas estão falando, resolvendo case, conversando entre si, discutindo questões importantes da tarefa que foi colocada na dinâmica de grupo trainee, você tá ali na câmera aberta, olhando, cabeça que sim, olhar de dúvida se necessário, de vez em quando faz uma anotação até na frente da câmera para mostrar para o avaliador que você tem algo fundamental que se chama escuta ativa, tudo bem? E use a regra dos 3 minutos. Então, agora eu vou para a quarta, hein? Vou para a quarta dica, vamos lá. Antes de eu seguir, você quer a mentoria aqui do Sala do Trainee?
Você quer passar na sua dinâmica? Você quer uma mentoria para entrevista, para um case, para um desafio, para um game, enfim, até entrevista em inglês? Chama aqui no primeiro comentário, tá? Meu WhatsApp direto. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala do Trainee. Aqui os vídeos não falham. Toda quarta-feira, 1h da tarde, os melhores programas, as etapas, o que fazer para passar, tudo tá aqui no Sala do Trainee. O teu like me ajuda muito, tá bom? E a tua inscrição também. Quarto ponto que eu tô literalmente careca de falar, né? Quando nós pensamos em programas Trainee. Inclusão dos excluídos. Nossa, Rômulo, como assim? Hoje um lema de qualquer empresa é inclusão. Mas as pessoas acham que inclusão é só a questão LGBTQIA+, que é importante. Público 50+, que é importante. Questão racial, que é importante. Inclusão de comunidades é importante. Mas e a inclusão dos colegas ao longo da seleção trainee? Não é importante? Claro que é importante. Ou seja, durante a dinâmica, se alguém tem dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, dificuldade de contribuir, levante a mãozinha por ele. Fala, gente, a Amanda ainda não falou sobre esse tópico, eu acho que seria importante a gente ouvi-la. Faça isso pelo menos 1 ou 2 vezes ao longo da dinâmica. Pode ir na minha. Faça que você vai trazer essa questão muito forte da inclusão e você vai se dar bem na dinâmica. Quinta dica fundamental, vamos lá. Faz a sua colinha, poxa vida. A dinâmica é online. A colinha mesmo. Tu colava na prova? Você colava na prova ou não? Eu sou professor acadêmico. E mesmo assim, quando eu era acadêmico, eu também já colei na prova, tá bom? É feio, mas já colei. O que eu tô querendo dizer? Faz ali, né, uma colinha ali, um papel das coisas que você tem que falar, desse schedule que eu tô passando pra você, tá bom? Por exemplo, o que eu faria de colinha para participar de um trainee, né? Uma coisa bem simples, que não vai me atrapalhar, mas eu colocaria um pouco sobre pesquisas que eu fiz sobre o negócio. Ah, tô participando do trainee da Coca-Cola. Visão futura da Coca-Cola, mercados que ela tá abrindo, coisas interessantes, eu colocaria na minha cola. O mercado, né? Então o mercado de refrigerantes no mundo, o mercado de bebidas no mundo, a escassez da água, eu colocaria alguns dados ali, tá bom? E ali eu ia deixar do ladinho da minha câmera aqui assim, ó, tchum, coladinho, né? E durante a dinâmica, eu posso fazer aquilo que eu chamo de comentários inteligentes. Né? Não é para mostrar para o selecionador que você gabaritou todas as informações da empresa, porque aquele momento da dinâmica é para conhecer você e não a empresa, porque a empresa ele já conhece, tá? Mas você fala, olha gente, nessa linha de ação a Coca-Cola está pensando muito no futuro nesse aspecto. Então nós poderíamos trazer, tá na tua colinha, você mostrou também que estudou a empresa através de um comentário inteligente. Sexto aspecto, proatividade com respeito, tá? Pergunta clássica em dinâmica. Gente, quem poderia apresentar os slides? Pessoal, quem poderia começar? Olha, se vocês preferirem, eu estou à disposição. Você se colocou à disposição, é proativo, mas se vocês preferirem, é respeitoso. Proatividade é fundamental dentro da dinâmica, tá bom? E a 7ª dica para você passar na dinâmica online trainee, né? Focar sempre na solução, tá? Esse é um fator importantíssimo. Então, toda pessoa que é muito burocrática, muito travada, tem que ser um equilíbrio. Você tem que ser metodológico, de resolver as coisas com método, com tempo, com cronograma dentro da dinâmica. Não pode ser vai assim mesmo, sabe? Mas não pode ser uma coisa muito travada, muito metódica, Você tem que ser prático em soluções, dentro da dinâmica com seus colegas e o desafio que lhe for imputado. Você vai passar na dinâmica se você aplicar isso, tá bom? Que é a mentoria do Sala do Trainee, o telefone tá na tela, o telefone tá aqui no primeiro comentário, tá bom? E eu deixei um vídeo top, aqui ó, como é que você passa no painel, corre lá para assistir. Excelente preparação, um abraço e até mais, tchau, tchau!